Muito bem, então, vamos continuar com a nossa aula 3, né? A segunda parte. E aqui, assim como falamos dos filhos, a gente estava falando de várias pessoas que conversavam a respeito dos seus filhos, se tem filho, se não tem filho, se tem esposa, se não tem esposa, marido, etc, etc. E também a Benedita falou da irmã dela, né? A irmã. Então, aqui eu queria mostrar um pouco para vocês vocabulário, né, de família, tá bom? Que aparece por aqui. Então, aqui, ó, aqui diz, eu não sei se dá para ver muito bem aqui, mas é avô com aquele acento circunflexo, tá bom? Com aquele chapeuzinho. Então, tem avô, e ó, é bem importante isso aqui. Avô, avó. Eu tô olhando ali para ver se dá para ver certinho. Avô, avó. Avô, avó, o ó. São dois tipos de ó diferentes, tá bom? O, ó, avô, avó. Isso significa que avô, que é o o bem fechado, bem cerrado, é abuelo, é o masculino, tá bom? E aqui avó, é feminino, tá? Abuela, avô, avó, vovô, vovó. Seria como abue, né? Depois eu tenho neto, neta. Eu tenho cunhado, cunhada. Pai, mãe. Também pode ser papai, mamãe, tá bom? Mas são como maneiras mais carinhosas, mais familiares de usar. Sogro, sogra. Tio, tia. Parece igual com o espanhol, mas é diferente. Irmão, irmã. Não é irmã, que é um nome. Não é irmã, tá? É irmã. Sai o ar por aqui. Marido, esposa, né? Eu vou desligar o celular que eu não fiz antes. Muito mal. Filho, filha, sobrinho, sobrinha, primo, prima, tá bom? Então, é um vocabulário bem básico da família para vocês lembrarem como é que se escreve. De repente, se tiverem mais perguntas sobre alguns outros parentes que não apareçam aqui, é só escrever para mim e eu respondo, tá bom? Então, a próxima coisa que a gente vai trabalhar vai ser continuando assim na mesma linha, tá? Vamos lá para a página 7, que aqui vai ter um. Gente, desculpem, mas eu tenho que ir organizando aqui o texto enquanto a gente vai avançando, tá bom? Então, aqui a gente vai conversar a respeito da rotina desse senhor Adachi que a gente já falou várias vezes. E agora vamos falar da rotina dele, não só da apresentação, das características que ele tem e tal, senão da rotina dele, como é que é a vida dele, como é que um dia normal na vida dele, tá? Então, Adachi é uma pessoa muito alegre. Ele está no Brasil a trabalho, ele acorda muito cedo e após tomar café da manhã, vai de carro para o escritório. Ele gosta muito daqui e fala português muito bem porque estuda bastante. A Dashi trabalha em uma fábrica em Guarulhos e quer melhorar ainda mais seu vocabulário. Por isso, conversa com todos os colegas em português. Seu horário de trabalho é longo. Ele começa a trabalhar às 7h30 e termina às 17h30 ou 5h30 também, claro. Seu almoço é de 1 hora e ele e seus amigos almoçam juntos no restaurante da empresa. A esposa de Adachi e seus filhos almoçam em casa. Enquanto Adachi estuda português, seus colegas estudam espanhol e inglês e espanhol. Alguns estudam também japonês e acham esse idioma muito difícil. Os alunos de inglês, espanhol e de japonês vão à aula 2 vezes por semana, mas estudam muito em casa também. Para eles é muito importante aprender um outro idioma, para um dia ir a outros países trabalhar para a sua empresa. Quando viajam, eles vão aos Estados Unidos, à Bolívia, à Colômbia, à Venezuela e muitas vezes ao Japão. Nos fins de semana, eles jogam futebol, tênis e baralho.
Quando estão em casa, conversam com suas famílias, assistem à televisão e vão passear pela cidade. Gostam muito de ir ao cinema e, quando é feriado, de ir à praia ou às montanhas. Agora nós conhecemos melhor a Dash e seus amigos. E aqui diz: nós conhecemos, né? A gente conhece. Lembrem que, não sei se vocês sabem, que nós, no português, também pode ser usado uma expressão que é a gente, não é la gente como los demás, sim? A gente significa nós, tá? É importante lembrar isso. Mesmo assim, a gente vai confundindo durante um tempo, mas vão se ligando caso vocês ouvirem música e tal, tá bom? Então, assim, o que nós vamos trabalhar a partir daqui? Não só a rotina de uma pessoa que vamos trabalhar aos poucos, senão as, ir trabalhando os verbos. Isso aí é uma coisa que vocês podem fazer sozinhos, se quiserem fazer uma pausa aqui ou fazerem depois da aula, é bem importante, porque aqui tem vários verbos marcados, tá bom? Vocês podem ver. Então, a ideia é vocês pararem e ir fazendo uma lista de verbos. Então, por exemplo, aqui, né? E vocês podem pegar um caderno e ir anotando. Verbo ser. Está, verbo estar. Acordar, acorda, verbo acordar. Vai, ir, gosta, gostar. E assim vão fazendo uma lista de verbos, tá bom? Por quê? Porque nós, o que vamos trabalhar agora, vai ser, a partir desse texto, vão ser os verbos irregulares, tá bom? Os verbos, qualquer coisa, esquece. Os verbos regulares no presente, tá? Então, nós trabalhamos o verbo ser, ter, estar, tá bom? Aqui vocês têm um quadro com os verbos regulares, os que terminam com AR, com ER, com IR. Trabalhar, amar, falar, estudar, contar. Não sei se falei amar, mas eu posso falar de novo. Chamar, cozinhar, caminhar, passear, treinar. Tem um monte. A maioria dos verbos são nessa coluna aqui, terminados com AR e regulares, tá bom? Depois temos com R, como comer, beber, conhecer, entender. Viver, em português é com E, viver, não é vivir, é viver. Assistir, abrir, partir, não tem muitos, tem bem poucos, tá bom? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês desses verbos é o seguinte: trabalho, termina com O, pronuncio como U. Escrevo, assisto, tranquilo. Trabalha, escreve, termina com E sem acento, pronuncio como I. Assiste, tranquilo. Terceira pessoa, ele, ela igual. Nós trabalhamos, escrevemos, assistimos. Já sabíamos disso. Agora, aqui, gente, termina com AM. Mas eu não falo trabalham, tá? Eu falo trabalham. A um. Aqui termina com EM. Mas eu não falo escrevem. Eu falo escrevem. Como tem, como bem. Tá bom? E aqui, igual, assistem. Isso é bem importante. Super. É o mais importante de tudo isso aqui. Parece fácil, bem parecido com o espanhol. Tudo bem, tranquilo, sem nenhum problema. Mas o importante é vocês lembrarem de que o português e o espanhol são muito parecidos. Isso ajuda bastante, mas também vai complicar. Então, tem que prestar atenção para as diferenças, tá bom? Então, vamos voltar para a página 7, onde a gente estava, e eu vou mostrar para vocês, né? Então, por exemplo, aqui, por exemplo, almoçam, estudam, mas é importante, eu não pronuncio é viajam, conversam,
assistem, tá bom? Gostam. Tem que prestar atenção nisso aí, tá? E aparecem alguns verbos irregulares que vocês também vão encontrar lá na página 10. Sem nenhum problema, vocês podem trabalhar com essa página 10. Os verbos irregulares, o mais importante é tipo trabalhar meio que de memória, né? Tem que prestar atenção, não tem como. Então, aqui na próxima página, na página 8, vocês têm, ó, tem duas coisas para fazer. O item 11 é para super fácil, para vocês praticarem os verbos. Então, por exemplo, aqui no número 1, eu acordar muito cedo todos os dias. Como é que seria esse verbo acordar na primeira pessoa? Eu acordo. Coloco o O no final, né? Mas pronuncio como U. Mas vão corrigindo lá com a página 10. E depois na página 12, desculpem, na mesma página, o item 12, qual que é a ideia? Nós falamos sobre o Adachi, falamos sobre a Benedita e falamos sobre a Mary. Lá no início, na página 3, se eu não me engano, página 3, falamos sobre a Mary, é americana, tem duas irmãs e tal e tal. Então, aqui vocês já têm informação suficiente para fazerem frases bem pequenininhas. Não quero frases imensas. Não servem neste momento. Frases pequenininhas. Adachi é casado, tá? Então, aqui eu tenho Adachi. O verbo ser é casado. Ou Adachi estuda português. Ou Adachi fala português. Ou Adachi não fala bem português. Frases curtinhas para não cair no portunhol, tá bom? Também vão fazer frases sobre a Benedita e vão fazer frases sobre a Mary, tá bom? Para praticarem, tá? É para praticar. Não precisam me entregar. Lembrem que a única atividade assim obrigatória da semana é aquela da pessoa famosa, do Gilberto Gil ou do Lula, tá bom? Uma das duas. Vocês podem fazer numa folha, tirar foto e mandar para mim pelo Classroom. A única coisa que eu vou pedir é, por favor, pelo amor de Deus. Vocês querem fazer manuscrito? Eu não tenho nenhum problema. A letra clara é a única coisa que eu peço. Por favor, se tiverem letra clara, não tem nenhum problema. E foto sem estar mexida, né? Que não esté movida a foto, senão não posso ler nada. Sim? Por favor. Então, essas são duas atividades que vocês podem fazer para praticarem, tá bom? Gente, passou a nossa aula número 3, super rápido. A gente se vê na semana que vem. Estamos aqui. A gente se vê na semana que vem. Espero que tenham uma linda semana. Qualquer dúvida, vocês escrevem para mim. E esse programa aqui deveria ser melhor do que eu estava usando antes. Então, vamos ver se dá super certo, tá bom? Gente, tenha uma super linda semana. Tchau, tchau. Não para.